Oi, gente, vamos para mais uma aula de bioética e o tema dessa aula é o aborto. Bom, em primeiro lugar, o que é aborto? Do ponto de vista clínico, médico, o aborto é a interrupção prematura da gravidez, com a remoção, a retirada do feto ou embrião do útero da mulher. Ele pode ocorrer por causas naturais, que é o chamado aborto espontâneo, ou de maneira induzida, provocado por alguém, que pode ser a própria gestante ou uma outra pessoa. E como é a disciplina legal, a legislação com relação ao aborto pelo mundo? Alguns países permitem o aborto sem restrições, ou seja, não é necessário que exista um caso de risco de morte da mãe, por exemplo, para justificar a prática do aborto. A mulher pode abortar por qualquer motivo, seja pela sua vontade ou por problemas de saúde. É o caso da maioria dos países desenvolvidos, por exemplo, Espanha, França, Alemanha, Canadá, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos também, mas lá alguns estados possuem legislações mais restritivas em relação à prática. E aí, a legislação de cada país vai variar sobre até que fase da gravidez vai ser permitido esse aborto sem restrições. Outros países legalizam o aborto apenas em algumas situações ou o proíbem com exceções. Como eu já disse, existe uma predominância da liberação do aborto sem restrições em países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos, a grande maioria restringe ou criminaliza a prática. E no Brasil? No Brasil, o aborto é crime, tanto aquele provocado pela gestante quanto aquele provocado por outra pessoa, um terceiro, seja ele médico ou não. Existem apenas 2 exceções. São 5 os artigos que tipificam, regulam o crime de aborto. Vamos ver, então, cada um deles. Primeiro, o artigo 124 do Código Penal. É aquele que tipifica o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Portanto, não é necessário que a gestante pratique o aborto em si mesma para ser penalmente responsabilizada. O mero consentimento para que outra pessoa realize o aborto já é crime. Os artigos 125 e 126 tratam do aborto provocado por terceiro. Artigo 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. E artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Portanto, mesmo que exista o consentimento da gestante para a prática do aborto, continua sendo crime, apesar de ter uma pena menor que aquele realizado sem o seu consentimento. E no parágrafo único do artigo 126, nós temos aí as hipóteses de incapacidade da gestante, que invalidam o seu consentimento e, por isso, a aplicação da pena mais grave, que é a do artigo 125. A forma qualificada é tipificada pelo artigo 127 do Código Penal, quando, como consequência do aborto provocado, a gestante sofrer lesão corporal grave ou falecer. Então, artigo 127, as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. As hipóteses de exclusão da punibilidade do aborto estão no artigo 128 do Código Penal. Artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico quando for o caso de aborto necessário, ou seja, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. É importante notar que nessas hipóteses de exclusão da punibilidade, o agente do aborto é um médico. Bom, também é importante relembrar a ADPF 54, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 54, em que o Supremo Tribunal Federal declarou que é inconstitucional a criminalização do aborto de feto anencefálico. Ou seja, o aborto de feto anencefálico não é crime, pois o crime de aborto ele é um crime contra a vida, pressupõe que o feto esteja vivo. E como o feto anencefálico, que é aquele feto que nasce sem cérebro ou sem uma parte dele, portanto, não tem qualquer possibilidade de vida fora do útero da mãe, não estariam satisfeitos os requisitos para a tipificação do crime de aborto. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Até a próxima!